Boa tarde, queridos. Nessa tarde eu vou estar lendo uma palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 20. É uma palavra de conforto para nossas vidas. Nesses tempos difíceis que estamos passando, Deus sempre tem uma palavra de conforto para nós. E nós vamos estar lendo o versículo, a parte A do versículo 3, de 2 Crônicas, e a parte B do versículo 12. E a parte A do versículo 3 diz: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Já no versículo 12, a parte B disse: Porque em nós não há força para resistirmos à grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, aqui na palavra de Deus, segundo Crônicas, a palavra de Deus fala sobre a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. A palavra de Deus diz que Josafá estava passando por um momento difícil e os seus inimigos estavam se reunindo para ter uma batalha com Josafá. E Josafá, como havia saído de uma batalha, ele estava com poucos homens, com poucos carros e talvez com poucas armas também. Mas a palavra de Deus diz que naquele momento que Josafá recebeu a notícia de que seus inimigos já vinham contra ele, a palavra de Deus diz que ele sentiu medo. Mas Josafá não desistiu. Ele não deixou que o medo atrapalhasse a fé que ele tinha em Deus. Porque Josafá não sabia do final daquela batalha. Ele só sabia que o Deus que ele servia era o Deus que ia dar a ele a vitória contra os seus inimigos. Irmãos, o que nós podemos tirar da história de Josafá para nossas vidas, nesses tempos de hoje? Nós estamos vivendo tempos difíceis nessa terra. A palavra de Deus fala que os dias são maus. E nós podemos aprender com Josafá, que Josafá, mesmo tendo medo, ele não desistiu da batalha contra os seus inimigos, de enfrentar os seus inimigos. E às vezes, irmãos, nós vivemos tempos tão difíceis nas nossas vidas, tantas tribulações nas nossas vidas, que nós ficamos com medo mesmo, nós ficamos parados, nós ficamos com medo como Josafá ficou. O que nós não devemos ficar, irmãos, é prostrados diante dos nossos problemas. Nós devemos somente prostrar diante do nosso Deus. Assim como Josafá fez. Josafá não prostrou diante do problema, diante daquela batalha que ele ia enfrentar. Ele tinha tudo para desistir, para voltar, para parar, para não brigar. Mas Josafá foi em frente. Ele seguiu, confiado no Deus que ele servia. E nós devemos aprender com Josafá. Nós não devemos deixar que o medo venha nos impedir de lutar, venha nos impedir de seguir, que o medo venha nos impedir de buscar esse Deus. O medo não pode nos atrapalhar, não pode atrapalhar a nossa comunhão com o nosso Deus. Irmãos, Josafá teve vitória diante dos seus inimigos. Mas por quê? Ele não confiou nos cavalos que ele tinha, ele não confiou nos homens, nos soldados que ele tinha, ele não confiou na força do seu braço, na força do seu povo.
A palavra de Deus fala que ele olhou para Deus e disse: Senhor, nós não temos força. Os nossos olhos estão postos em ti. E nós devemos fazer como Josafá. Nós devemos colocar os nossos olhos somente no Senhor. Nós devemos ter fé somente no Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Nós devemos buscar intensamente esse nosso Deus em todo o tempo. A Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo, enquanto se pode achar. Nós temos que buscar esse Deus. Nós estamos passando por momentos difíceis, que nós não devemos jamais abandonar esse Deus. Nós devemos ter fé somente nesse Deus. Porque Ele é que nos dá força para vencer os nossos problemas, para vencer as nossas batalhas que enfrentamos dia a dia. Então, irmãos, a palavra de Deus fala que Josafá teve vitória. Que Josafá juntou o povo de Judá e apregoou um jejum, oração. Oraram, buscaram o Senhor o tempo todo. Colocou jovens, colocou crianças, colocou homens e mulheres para buscar, para jejuar, para orar, para buscar mais o Senhor. E através dessas orações, Deus ouviu Josafá, ouviu a oração daquele povo. E a palavra de Deus fala que Josafá não precisou mover uma palha. A palavra de Deus fala que Josafá foi vitorioso, que Deus colocou o inimigo contra eles mesmos, brigaram contra eles. Quando Josafá colocou o seu povo à frente, louvando a Deus, buscando a Deus, ele alcançou a vitória. E nós devemos fazer isso, irmãos, buscar o Senhor em todo tempo. Não devemos jamais abandonar esse nosso Deus. Devemos ter fé como Josafá teve, porque a fé deve gerar em nós confiança. Por que essa fé deve gerar em nós essa confiança? Porque a fé é a certeza das coisas que se espera e é a convicção de fatos que não se veem. E é essa fé que produz em nós a perseverança. Nós devemos perseverar. Não devemos jamais desistir. Seja qual o problema que for, seja qual a batalha que iremos enfrentar, nós não devemos desistir. Devemos buscar o Senhor em oração, buscar o Senhor com fé. Não devemos olhar para trás, somente para frente. Olhar somente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. E, irmãos, porque essa perseverança é que nos mantém firmes. É essa perseverança que não nos deixa olhar para trás, somente olhar para Jesus. É acreditar, essa perseverança é acreditar, é ir adiante, é não retroceder. Deus, lá em Hebreus, capítulo 10, 35, a palavra de Deus fala que Deus, eu vou ler para vocês aqui, eu gosto de consultar a palavra de Deus. Eu não gosto de falar sem ler. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, a palavra de Deus diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E Deus, Ele é justo, Ele é fiel. Ele agrada dos seus filhos, aqueles que são ousados, confiantes e perseverantes. Nós devemos buscar esse Deus, porque a palavra dele nos diz que Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações, na angústia. Por isso, irmãos, nós não devemos desistir. Nós devemos sempre buscar. Assim como Josafá fez,
ele alcançou vitória com fé, não desistiu. Nós devemos fazer como ele, ter fé nesse nosso Deus, buscar esse Deus em todo o tempo, porque o mesmo Deus, o Deus de Josafá, é o nosso Deus. E ele vai nos dar vitória. Nesses tempos difíceis que nós estamos passando, ele vai nos dar vitória sim, em nome de Jesus. Basta nós nos humilharmos diante dele, buscarmos a face do Senhor. A palavra de Deus na 2ª Crônica fala que se nós nos convertermos dos nossos pecados, nós buscarmos o Senhor, se nós convertermos do nosso mau caminho, ele lá do céu ouvirá as nossas orações e ele sarará a nossa terra. E nós temos que buscar o Senhor nesses tempos difíceis que estamos passando. Não deixar que os problemas venham nos desanimar. Buscar o Senhor em todo tempo, que ele nos dará vitória em nome de Jesus. Boa tarde, querido.